Bem, estamos hoje com uma nova visita de um novo programa da série Prefeitas e Prefeitos, dentro do Viva o Voto, uma iniciativa pioneira da Diário do Brasil, TV Prevê, com o objetivo de levar ao público das cidades da grande região central do estado de São Paulo, a partir de Bauru, aquilo que os prefeitos e prefeitas, administradoras e administradores dessas cidades têm para nos dizer sobre o seu atual mandato, sobre aquilo que fizeram, aquilo que gostariam de ter feito e de fazer ainda, e o que se propõe após esse final de mandato, se vão concorrer à reeleição, se vão buscar fazer o seu sucessor, e enfim, quais são os seus projetos, seus objetivos públicos, né? E hoje nós estamos recebendo aqui o prefeito de Bariri, um município muito conhecido, tradicionalíssimo aí na área de comunicação, tanto que o Foloni é, além de locutor, também um comunicador de rádio na nossa região aqui e hoje é administrador da vizinha Bariri. Eu quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade que temos de documentar no Vivo Voto aquilo que ficará certamente como marca documental dos momentos mais importantes, das abordagens mais abrangentes daquilo que as prefeitas e os prefeitos consideram e transmitem através da Diário do Brasil, para todo o público de suas cidades, mas também da grande região que nos assiste e hoje, através do streaming, através da internet, através dos canais a cabo, isso se expande para o estado, se expande para o Brasil e para qualquer localidade do mundo onde as pessoas tenham interesse em acessar as temáticas da nossa cidade e da nossa região. Dessa forma, a Diário do Brasil TV Prevê vai seguindo com seus avanços, com a sua missão de bem informar para bem transformar. E falando em informar, bem transformar, Viva o Voto, continue com a gente aqui e assista agora a esse programa com o prefeito de Bariri, Luiz Fernando Foloni, nossa jornalista a Camila Fernandes, e o jornalista Eduardo Mandini. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Viva o Voto, dando sequência à temporada de entrevistas com prefeitas e prefeitos da nossa região. Eu, Camila Fernandes, estou acompanhada do jornalista José Eduardo Mantini, recebendo nesta edição o prefeito do município de Bariri, Luiz Fernando Foloni, do MDB. E que ele está em seu primeiro mandato como prefeito. Mas antes da gente começar a conversa bem bacana, bem agradável de hoje, vamos conferir alguns detalhes sobre o município de Bariri. Fundada em 16 de junho de 1890, o município de Bariri está na região central do estado, a 322 quilômetros da capital paulista. As principais vias de acesso rodoviário à cidade são a rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, com ligação a Itaju e Jaú, e a rodovia César Augusto Sgavioli, com acesso a Boracéia. Segundo o último censo do IBGE, em 2022, a população da cidade era de 31.595 baririenses, um aumento inferior a 0,1% com relação ao censo anterior, de 2010. Distribuídas em uma área de 444 km², levando a uma densidade demográfica superior a 71 habitantes por quilômetro quadrado. Ao todo, 51% da população é composta por mulheres e 49% por homens. A principal faixa etária dos munícipes está entre os 35 e 44 anos, representando 15% da população. Os rios que passam por Bariri são os rios Tietê e Jacaré-Pepira. Dados de 2021 do IBGE apontam o PIB per capita de Bariri em R$ 45.290, havendo como destaque a agroindústria da cana-de-açúcar e a indústria moveleira. Conferimos então as informações sobre Bariri. Agora sim, Fernando, muito obrigada pela sua presença nesta temporada do Viva o Voto Prefeitas e Prefeitos da nossa região. Camila, que satisfação estar aqui com você, meu grande amigo Amandini, pessoal acompanhando o Diário do Brasil, TV Prevê, esse programa maravilhoso, Viva o Voto. Já desejo sucesso, é sucesso esse programa, essa prestação de contas, esse bate-papo que vocês fazem com prefeitos e prefeitas de toda a região. E nós estamos aqui com a maior satisfação para bater um papo com vocês,
e abraçando o pessoal de Bauru, de toda a região que acompanha o programa Viva o Voto. Muito obrigado de coração pelo convite. Obrigado, Fernando. Seja bem-vindo mais uma vez, uma emissora que você já conhece ao longo dos anos aí. Realmente, o Viva o Voto é um programa tradicional, né, idealizado realmente para discutir, não apenas durante o processo eleitoral, mas que vai além das urnas, né, sempre as pessoas eleitas ou não eleitas, mas que fazem política com P maiúsculo, têm a oportunidade de prestar conta de forma democrática, de expor as suas ideias. Este é o grande objetivo do nosso programa. Então, em nome da direção do Renato Zaiden, do Renatinho, que é nosso diretor executivo, de toda a equipe, agradecer, né, ao convite que foi feito a você. Você está com a gente aqui hoje para falar principalmente da cidade de Bariri, né, uma cidade importante no contexto regional aqui, e que você, na verdade, nós vamos começar a discutir a partir de agora, pegou aí uma situação peculiar, diferente, diante dos outros municípios, né? Você foi eleito vice-prefeito da cidade de Bariri em 2020, ao lado do então prefeito Abelardo Simões Filho, que acabou tendo seu mandato cassado pela Câmara Municipal de Bariri no ano passado, e desde o dia 16 de novembro de 2023, né, estão aí prestes a completar 6 meses de mandato, o senhor assumiu a prefeitura e é o gestor. Eu me lembro que naquela época que o senhor assumiu o mandato, né, em novembro do ano passado, uma das prioridades que o senhor disse era com relação à limpeza pública da cidade, né? Então, primeiramente, eu gostaria de saber como é que está a questão da zeladoria hoje da cidade de Bariri e quais são as novas prioridades do senhor neste ano eleitoral. Maravilha. Mantini, grande abraço também para o Renatinho, tive o prazer de conhecer ele, pessoa maravilhosa, um grande abraço a toda a equipe aqui que nos receberam com todo carinho. Eu falo que Bariri, a gente estava comentando fora do ar, que em quase 16 anos nós tivemos 9 prefeitos, né? Prefeitos que assumiu, depois pela justiça foi afastado, assumiu o vice. Nós tivemos depois, lamentavelmente, o falecimento do saudoso prefeito Gonzaga, que com 5 meses de mandato faleceu, a sua vice assumiu. Depois tivemos uma nova eleição, o vice-prefeito não estava legal, na ficha limpa, foi marcada uma eleição suplementar e agora com a cassação do prefeito Abelardo. Fomos eleitos pela população no ano de 2020 e no ano passado, no dia 15 de novembro, feriado, o Abelardo, no dia 14, o Abelardo acabou sendo cassado e eu, como vice-prefeito, nós assumimos, estamos trocando o pneu com o carro andando, são grandes desafios. Você, Amantini, foi um grande prefeito na cidade de Itapuã, uma pessoa que eu me espelho, uma pessoa que eu admiro como gestor que foi. Então os desafios são grandes demais, né? Graças a Deus, eu vim acompanhando como vice-prefeito, eu não era um vice-prefeito de ficar em casa, sempre fui um vice-prefeito atuante. Eu agradeço o prefeito Abelardo que deu essa oportunidade de trabalhar junto com a população. Eu estava ali diariamente na prefeitura, atendendo a população, fazendo algumas viagens. Não dava tempo de participar de tudo, porque eu ficava só no período da manhã, já que eu tinha os meus afazeres, o meu trabalho. Todo mundo sabe que o Fernando Foloni, hoje como prefeito, mas eu sou radialista, comunicador há 27 anos, narrador de rodeio, locutor comercial, então não ficava 24 horas na prefeitura. Parte da manhã eu trabalhava, atendendo a população, nas viagens, e agora a responsabilidade é grande. Precisei sair da emissora onde eu trabalhava, inclusive quero mandar um abraço a todos da Clube FM, o Armando, o Diego, pessoas que eu tenho um carinho especial. Eu tinha um programa diário, um programa sertanejo, mas além da programação sertaneja, a gente procurava fazer também o serviço de utilidade pública, como faz a TV, e a gente está sempre aí, olho no olho com a nossa população. Como você comentou, Amantini, a respeito da zeladoria pública, isso foi um grande problema, é um grande problema até hoje que nós estamos enfrentando, mas estamos vencendo. Bariri, um dos problemas da cassação do então prefeito Abelardo foi o problema com a Latina, né? Todos sabem o que aconteceu. E nós ficamos 3 meses sem a limpeza da cidade de Bariri. Certo. Então você pega a limpeza todo dia, já é difícil você manter uma cidade limpa, praças, as áreas verdes roçadas. Aí de repente deu esse problema para tudo. Então ficou 3 meses, teve a parte de processo. Uma cassação faz um estrago violento na cidade. Não é só o grupo político que perde, os amigos, mas a cidade inteira. O processo de cassação, ele
quebra as pernas de um município e atrasa demais o desenvolvimento da cidade. Quando nós assumimos, nós já entramos com um emergencial para dar conta dessa limpeza que estava parada. Eu quero aqui até agradecer e cumprimentar a equipe da Garra, que é da cidade de Bauru. Nós fizemos o emergencial, porque se você faz um trâmite de licitação, demandaria mais tempo e nós ficaríamos mais tempo aí com a cidade suja. As praças com os matos, as áreas verdes, prédios públicos, escolas, enfim. Foi um transtorno muito grande para a cidade. Então eu assumi no dia 16 e nós já entramos com a Garra fazendo essa limpeza. Nesse meio tempo que a Garra começou a trabalhar, nós abrimos um processo de licitação para uma nova empresa e graças a Deus essa empresa ela está começou, ontem foi feriado, no dia 30 a trabalhar no município de Bariri. A Garra trabalhava com 30 funcionários, essa empresa está trabalhando com 45 funcionários, sendo que a Garra era só roçagem, limpeza, essa empresa já entra, além da roçagem e da limpeza, poda de árvore, pintura de guia. Então eu tenho a certeza que dentro de alguns dias o baririense já vai ver a outra cara de Bariri, a cara de Bariri que o povo merece. Uma cidade limpa, uma cidade organizada, bonita, para ter o nosso povo feliz e os visitantes que forem até Bariri encontrar uma cidade limpa e uma cidade com a zeladoria 100%, meu irmão. E as outras prioridades deste ano do mandato do senhor? A prioridade tem bastante coisa ficou engatilhada, algumas coisas, quando eu sempre falo que o processo de cassação é uma coisa bem complicada que atrasa, a gente tinha muita coisa em andamento e acabou travando por causa do processo, esse processo de cassação, é depoimento aqui, depoimento ali, isso travou demais o nosso município. Nós estamos dando andamento, agora está para sair mais algumas ruas que serão recapeadas no município. Eu, quando assumi, eu quero aqui agradecer a todos os parceiros deputados. Fernando Foloni, Mantini, é do MDB, mas a gente tem a porta do gabinete aberto para todos os partidos. O deputado estadual, o deputado federal, que vem para ajudar a cidade, eu não vejo a sigla partidária, eu vejo o carinho e o respeito que ele tem com o nosso povo e principalmente pela cidade de Bariri. A partir do momento que chega um deputado e queira ajudar, eu tenho que agradecer e a gente sempre recebe de braços abertos. Mas eu quero aqui enaltecer os deputados Baleia Rossi e o Jorge Caruso, que são do MDB. Já quando eu assumi, o Baleia mandou uma emenda de R$100 mil para a saúde. O Jorge Caruso, 150 mil também para custeio para a saúde. E a gente, porque nós passamos um perrengue agora com a dengue, daqui a pouquinho a gente até comenta disso aí também. Exatamente. A gente vai trabalhar nesse assunto bacana também que preocupou e preocupa ainda toda a nossa região. Então nós teremos aí mais uma leva de recap asfáltico. Nós tivemos, na época do Rodrigo Garcia, a conquista de um convênio de 80 casas populares. Assinamos o convênio e eu quero aqui agradecer também ao governador Tarcísio de Freitas, que tudo que foi assinado em convênios na gestão do Rodrigo Garcia, eles estão mantendo e Bariri entra nesse caso das 80 casas que fazia 20 anos que nós não tínhamos casas populares. Atrapalhou um pouco porque teve a mudança de governo, né? Saiu o Rodrigo Garcia, entrou o Tarcísio, saiu o Bolsonaro, entrou troca de o presidente Lula. Querendo ou não, muda o secretariado, muda a equipe, então isso demanda tempo e começamos do zero. E quando assumir, isso aí, graças a Deus, entramos em contato com a CDHU. Agora, nós tínhamos uma área que era para ser destinada, mas infelizmente, por se tratar de uma antiga olaria, você vai demandar mais tempo, você tem que ver a respeito do solo, se é contaminado ou não, é todo um trâmite que demanda tempo. E conversando, semana passada, a equipe do CDHU aqui de Bauru, que representa o governo do estado, esteve em Bariri. Ele falou: prefeito, o senhor tem tudo o que os prefeitos querem, assinatura do convênio, só falta a área. Então nós temos algumas áreas na cidade de Bariri, que nós estaremos em breve apresentando para o CDHU, para escolher a melhor área, para já implementar essas 80 casas populares. Claro que não vai dar tempo até o final do ano, mas é uma semente que foi plantada com a assinatura do convênio com o Rodrigo Garcia e agora escolhendo a área. Eu creio que no final desse ano aí nós teremos o começo das construções dessas 80 casas. É uma demanda muito grande. Quando nós começamos o nosso governo,
nós fizemos junto com o social um levantamento para ver quanto que precisaria de casas populares, para a gente ter uma base. Nós tivemos mais de 3 mil pessoas que se inscreveram, pessoas que hoje vivem em casa de parente ou vivem de aluguel. Então a demanda e a necessidade é grande para casas populares. Nós conseguimos uma verba também de R$1.700.000. Nós estamos finalizando um projeto de saneamento a Mantini. Esse dinheiro já está em conta. Nós só estamos terminando esse projeto porque ele vai abranger toda a área do polo industrial. Inclusive, esse projeto está sendo importantíssimo para a instalação da Pluma em Bariri. Nós temos já 2 fábricas de ração da Pluma e ela comprou a antiga Globo Aves, que era uma avícola. Sim. Então, assim que estiver pronto, segundo os proprietários, nós teremos aí de 500 a 600 empregos gerados nessa empresa. Quero mandar aqui um abraço ao Beto, ao Paludo, a toda a equipe aí da Pluma, pessoas que a gente vem conversando e finalizando esse projeto aí na melhoria de emprego. Muita coisa boa vem por aí. Tivemos outra realização que foi o Poupa Tempo, que há muito tempo era pedido. Pessoas lá atrás tiravam sarro, mas vai vir, não vai, quando que vem? Veio nesse governo o Poupa Tempo, está em atividade. Então, mais uma conquista em parceria com o governo do estado de São Paulo. Falo que os prefeitos, nós tivemos nesses últimos anos muita coisa boa pelo governo do estado de São Paulo. Foram grandes parcerias em termos de frota, em termos de emendas, de recursos para o município, que nós tivemos muita coisa boa. Até os funcionários mais antigos da prefeitura comentam que nunca viu tanto dinheiro no caixa da prefeitura. E esse dinheiro foi investido, quase 10 milhões e meio de asfalto, poupa-tempo, as casas populares que a gente vai dar andamento aí e outras coisas que a gente vem trabalhando, que eu prefiro divulgar mais para frente. Nós tivemos também agora uma realidade na cidade, que é a Policlínica, que é uma clínica que nós fizemos, que cuida de pessoas que precisam de fisioterapia e pessoas que precisam fazer fonoaudiologia. Então, é uma realidade na cidade. Muita coisa foi feita, muita coisa vem por aí, e trabalhando sempre com seriedade, respeitando a população, em parceria com a Câmara Municipal. Eu, pelo fato de ter sido vereador e presidente da Câmara, Camila, a gente tem um bom relacionamento com a Câmara. Às vezes no plenário dá umas cutucadas, cobra, às vezes ofende, mas... Às vezes algum já é pré-candidato a prefeito. Exatamente, né? Inclusive temos 2 candidatos a prefeito, pré-candidato a prefeito ali, vice, vão surgindo alguns nomes, mas assim, a Mantini e Camila, a pessoa que briga com o Fernando Foloni briga sozinha. Eu sou da paz, eu sou um cara agregador, sou um cara que sou voltado ao diálogo. Sempre quando tem algum problema, vamos sentar, vamos conversar, o que tem que corrigir, o que tem que melhorar. E é assim que a gente toca, meu irmão. Tá certo. É isso aí, Fernando. Aliás, você está como prefeito do município de Bariri desde novembro de 2023. Até então, exercia a função de vice-prefeito. Como você disse anteriormente, um vice-prefeito mais povo, né? Mais população da cidade de Bariri. Você, justamente na administração do Abelardinho, teve uma outra função, outra pasta, ou apenas você foi vice-prefeito mesmo para atender toda a população? Boa pergunta, Camila. Eu falo que às vezes a pessoa entra, acaba sendo diretor, acaba agregando outro cargo. Eu fui eleito para ser vice-prefeito e fui vice-prefeito. Não tinha nenhum outro cargo, mas desempenhava, quando fosse preciso, outras funções, mas gratuitamente. Eu cito aqui, por exemplo, comentei fora do ar com vocês, que na época da Covid, a nossa eleição foi em 2020, 2021 foi o primeiro ano do nosso governo, nós estávamos aí no furacão do Covid. E na ocasião, por causa do Covid, nós perdemos 6 motoristas que ficaram afastados porque estavam com a doença, então, estavam impossibilitados de trabalhar. Eu peguei Covid, quem pegou Covid sabe do que eu estou falando. Então, muitas vezes, as viagens, porque assim, a coisa não cai do céu, né, Mantini? Claro. Para a cidade ser lembrada, para você correr atrás de recursos, você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para Brasília, tem que correr atrás dos seus deputados. E na maioria das vezes, Camila, eu ia de motorista. Eu gosto de viajar, a gente pegava o motorista do gabinete para cuidar da saúde, vai cuidar do povão na saúde, que eu vou dirigindo.
E nessa parte eu desempenhei por várias vezes, porque era um momento muito crítico. Eu falo que a saúde ela é primordial, se tratando do Covid, eu falo que isso aí a gente tinha que se dedicar 100%. Então nessa parte eu viajava bastante e conversando com o povo, né? Eu falo que era algum pedido, muitas pessoas, como acontecia no rádio também, às vezes ia para tomar um café para se desabafar, porque, Amantini, você que é um grande jornalista junto com a Camila, eu falo que, tanto como o rádio e a TV, acho que dá para vocês escreverem um livro dos bastidores. Com certeza. Do que vocês ouvem, do que as pessoas... O povo é muito carente, eu falo que em 27 anos de rádio, a gente escuta fora do ar, homem que bate mulher, problema de droga, problema de um monte de coisa na família. Então, às vezes, não era nem para pedir, era para dar um conselho, uma ajuda psicológica. Então, essa era a minha função. Eu sempre vivi do salário de vice-prefeito, ou melhor, sempre vivi do rádio, né? Eu estou vice-prefeito e agora prefeito de Bariri. Mas eu não tinha nem outra função como diretor, nada. Eu vivia do salário do vice-prefeito, é um cargo de expectativa, mas quando o Abelardo me convidou, eu sempre falei, Camila, não quero ser um vice-prefeito de enfeite, porque às vezes tem muito vice-prefeito que nem aparecia na prefeitura. Eu estava lá todo dia para me doar para o povo de Bariri, que é um povo que eu tanto amo. Marcando presença, então, povo de Bariri. Firme no pé do eito. Prefeito, nós falamos aí da crise da Covid, que foi mundial, aqui no Brasil, na nossa região, no estado. E agora Bariri, como outros municípios da região, também estão enfrentando outro problema muito sério de saúde pública, que são os casos de dengue. Hoje pela manhã nós consultamos aí o boletim epidemiológico da Prefeitura de Bariri, que está lá de forma transparente para as pessoas acompanharem, né, às 10 horas da manhã. E neste momento tinha 3.044 casos confirmados, 2.429 descartados e Bariri já teve, infelizmente, 6 óbitos causados aí pela dengue. Como é que o senhor vem trabalhando realmente para reverter essa situação e, obviamente, deixar numa situação controlada e que, se Deus quiser, não haja mais vítimas fatais? Olha, Mantini, eu falo que a dengue ela veio para abalar não só Bariri, mas o Brasil inteiro, né? A gente acompanha os noticiários. Saímos de uma Covid que foi, olha, avastadora, e a dengue também triste demais. Lamentavelmente, Bariri, nós tivemos 6 óbitos. Eu falo que foi uma luta muito grande. Inclusive, conversei com a Irene, agora nossa diretora da saúde. Ela deu uma entrevista hoje na rádio, maravilhosa. A pessoa que, junto com a equipe da saúde, eu quero aqui enaltecer o trabalho de toda a equipe da saúde, médicos, enfermeiros, enfermeiras, ao nosso ambulatório da dengue, o nosso comitê, na pessoa do presidente Fábio Zene. Nós montamos um comitê quando a coisa começou a pipocar, e foi de uma forma rápida demais, né? Graças a Deus, Amantino, pela nossa sorte, pela nossa fé, que eu falo que a gente tem sempre que agradecer a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, independente da sua religião. Eu falo aqui que o nosso Deus Todo-Poderoso é o Deus do católico, é o Deus do evangélico, mas eu me apego muito na minha fé, e a gente tem que agradecer. E nós estamos vencendo. Foi uma coisa muito triste, as pessoas com medo, muita cobrança, o pessoal vinha, pelo amor de Deus, vamos... Mas a gente pedia muito apoio da população. Lamentavelmente, algumas pessoas continuam ainda sujando, jogando lixo em terreno, não cuidando do seu quintal. E eu sempre falo que tem que ser uma força-tarefa de todos. A responsabilidade não é só do poder público, mas de todo mundo. Se cada um fazer a sua parte, a gente vence a dengue. E isso vem acontecendo. Entramos com muitas ações. Nós entramos aí com a nossa equipe de vigilância epidemiológica, visitando as casas com a nebulização costal. No caso, era detectado a dengue na casa do Amantini. Era feita uma nebulização num raio de 200 metros quadrados para neutralizar, com a equipe, com os vigilantes. Uma coisa que entristecia, Amantini, algumas pessoas não abriam as casas. Isso é um absurdo. Ainda tem essa resistência? Tem essa resistência. Muitos dos nossos agentes batiam a palma. Ah, não, aqui você não vai entrar, Camila. Então, a população tem que ajudar. Então, começamos com esse serviço, fazendo. Nós entramos depois, muitas pessoas, eu falo que é uma coisa psicológica, né? O tal do fumacê, o que era cobrado o fumacê,
mas o índice larvário na época era muito grande. O que é o índice larvário? Aquele potinho que fica no quintal de casa, que acumula água, Exatamente. que a larva vai sair. Você pode passar o melhor fumacê do mundo. Se tiver o foco larvário lá, não serve para nada, gente. O mosquito Aedes aegypti vai sair dali. Potinho, vasinho de plantas. Exatamente. Você tem a plantinha, se não tem um pouquinho de areia no fundo ali, forma o mosquito, Camila. Então nós fizemos todo esse trabalho, além da nebulização costal com os agentes, informando, passando. Nesse meio tempo entramos com um mutirão de limpeza pesado com a nossa equipe no barracão da prefeitura. Um abraço a toda a equipe do barracão, que fizeram um trabalho incansável junto com a Garra, passando nos bairros. Eu falo que na próxima geração minha eu vou ter uma fábrica de sofá. O que jogaram de sofá, Camila, lá em Bariri? Mantém, coisa... Dá para montar uma indústria, gente. Inacreditável. Sofá. Mas assim, foram feitos vários mutirões. Então, tudo na hora certa. Entramos com a nebulização costal, os agentes tirando os focos, o mutirão de limpeza. Aí, na hora certa, nós entramos com o fumacê. Fizemos o fumacê na cidade toda. E, após o fumacê, eu quero aqui mandar um beijo carinhoso para Fabiola, para a Neuzinha, para o Cláudio, para todo o pessoal aqui da DRS de Bauru, o pessoal da SUSEM, que foram parceiros de Bariri. Nós conseguimos a nave, que ela é acoplada numa caminhonete da SUSEM. Realmente é uma nave, é um aparelho, é um mini fumacê, Amantini e Camila. Ele tem a parte de ferro que ele solta aquela fumaça, mas é uma fumaça mais poderosa que esse mata o mosquito Aedes aegypti. Esse aí, se o bichão estiver voando, pegou, ele vai embora. Para você ter uma ideia, isso aí foi uma parceria com o governo do estado de São Paulo. O litro do inseticida desse inseticida, ele custa R$4.000. É caríssimo. Então, ele é liberado pelo Ministério da Saúde. Então, para complementar, nós fizemos esse trabalho. Foi um mês inteiro que eles vieram, segunda, terça e quarta. Na outra semana, segunda, terça e quarta. E graças a Deus, nós tivemos aí, como você passou, os números no nosso ambulatório, número exorbitante de casos confirmados da dengue, mas graças a Deus esses números vêm caindo e fruto disso nós estamos desacelerando o nosso ambulatório. Outra coisa que eu quero ressaltar e parabenizar mais uma vez a Irene e a equipe da saúde, nosso ambulatório estava parado, nós aceleramos a reforma, ele já ia passar por reforma, que é o centro de diagnose lá de Bariri, estava com a estrutura toda comprometida, uma rachadura que se bobear, você via o lado de fora do prédio, reformamos, climatizamos, Camila, tanto é que o ambulatório nosso, Amantini, ele foi referência na região, tanto os outros canais de televisão, a TVT, a Record, o SBT, eles iam lá para Bariri para filmar o nosso ambulatório, porque o atendimento estava sendo muito bom. A pessoa chegava, já ia para o atendimento, fazia o teste, já ia tomar o soro, tudo climatizado. Eu coloquei 4 médicos lá dentro para dar total assistência para a população. Quando começou a pipocar a dengue e nós perdemos a primeira vítima, foi uma funcionária nossa da vigilância epidemiológica, a Aline, lamentavelmente nós perdemos, que era a linha de frente. Eu cancelei o Carnaval de Bariri esse ano, levei algumas pedradas, mas a grande maioria da população reconheceu, porque o que eu ia gastar no Carnaval, eu cuidei de gente, eu cuidei do povo. Não era hora de festa. Tem a hora de festa pra gente curtir. Eu sei que o baririense... E você gosta de festa, Eu né? gosto, eu sou festeiro, mas o momento não era de Carnaval. Primeiro que perdemos uma funcionária Foi justo naquela época mesmo, né? Camila? Foi questão de uma semana, 2 semanas do Carnaval, tudo contratado, e investimos no ambulatório. E graças a Deus foi um tiro certeiro, porque virou referência, desafogou o atendimento da Santa Casa. Nós temos em média lá de 250 a 300 atendimentos por dia. Então era uma loucura. Se a gente ficasse só com o atendimento da Santa Casa, gente, a população ia sofrer demais. Porque a dengue, Amantini e Camila, os sintomas é assim, é parecido a dor no corpo, tudo a Covid, mas o procedimento, a Covid, você chegava no hospital, você já era liberado para tomar o medicamento em casa. A dengue não. Deu positivo, você já ia para o soro. De 1h30, 2 horas, então as filas
vinham aí. Então eu tenho muito orgulho disso, da nossa equipe, do trabalho que foi feito. Hoje o nosso ambulatório não está mais funcionando nos finais de semana. Hoje a Irene passou um dado, a gente tinha de 300 a 350 atendimentos diários, hoje nós tivemos 19 pessoas, um positivado. Então o número, com toda a força-tarefa que foi feita, a gente está vencendo a dengue, junto com a força da população, com o poder público, e é o que eu sempre falo, juntos somos fortes, unidos seremos imbatíveis. Então, Fernando, vamos falar de contas do município de Bariri. Como está o orçamento agora, as contas do município. Vimos que em 2023 muitos municípios paulistas tiveram sucessivas quedas, né? Principalmente no Fundo de Participação dos Municípios e também no ICMS. Como está o orçamento ultimamente e também as contas de Bariri? Obrigado pela sua pergunta. Eu falo que às vezes as pessoas cobram, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tudo, né? Com dinheiro é mais fácil trabalhar, né, Mantini? Você foi prefeito, meu irmão. Agora, quando a coisa aperta, do jeito que apertou, caiu a arrecadação. O ano passado, no mês de comecinho de dezembro, eu sentei com a minha diretora de finanças, a Natália Sisto, que faz um trabalho brilhante. Aproveito e mando um beijo para ela e para todos os diretores, toda a minha equipe da prefeitura, que muitas vezes pela oposição é criticada. Mas eu confio na equipe que eu tenho, eu tiro o chapéu para todos que carregam o piano junto com o servidor público municipal e ninguém faz nada sozinho. Então, um beijo no coração a todos os diretores e aos mais de 1000 funcionários da prefeitura, que sem vocês o Fernando Foloni não é nada e a nossa equipe não funciona. Nós sentamos no começo de dezembro, eu tinha duas alternativas, ou eu pagava o funcionário ou eu pagava os fornecedores, Amantina. A situação era essa. Teve a mudança dos governos, né? A gente tinha o Rodrigo Garcia, foi eleito o Tarcísio, nós tivemos aí o Bolsonaro, que assumiu o Lula. Então, por tudo isso que você falou nessa pergunta sua, Camila, eu falo que foi uma loucura não só para Bariri, mas para todos os prefeitos. A coisa apertou de uma forma que aí sentamos, organiza daqui, organiza de lá. Eu falo que o servidor público, muitas pessoas no final do ano dependiam do salário para comer um franguinho com farofa no final do ano, com a família. Então, eu quero aqui até agradecer a todos os fornecedores da Prefeitura de Bariri que entenderam a situação, compreenderam, tiveram paciência. E eu mando um beijo carinhoso para todo mundo, porque eu conheço a maioria, porque como eu era do rádio, muitos eram patrocinadores do meu programa. Então, viramos o ano pagando o servidor público em dia, o funcionário da Santa Casa em dia. Para quem não sabe, os funcionários da Santa Casa em outras épocas recebia o 13º parcelado, e às vezes não recebia, Mantini. Então a gente trabalha com honrando o compromisso. Trabalhou, nada mais justo, tem que receber. E há 2 semanas atrás, conversando com a Natália, hoje, graças a Deus, os funcionários estão recebendo em dia, a Prefeitura de Bariri não deve nada para nenhum fornecedor. Era um ano, Mantini, você como um grande prefeito, que foi um grande amigo nosso, e a você, Camila, uma grande jornalista, era um ano de fazer política. Sim. Investir aqui, investir ali, Exato. Mas infelizmente é um ano que eu tenho que fazer gestão. Se eu não fizer gestão, não vai ter a merenda para o seu filho que está me acompanhando na escola, a ambulância vai acabar o combustível, não vou levar você para ser atendido lá fora, eu não vou pagar funcionário, então eu tenho que ser realista. Pode ser que lá na frente eu pague as consequências numa eleição, porque eu não fiz a política, né? Que é fazer tudo, isso, aquilo. Eu estou fazendo gestão para que a gente tenha uma cidade em ordem, uma cidade que teve um ambulatório que cuidou com todo o amor e carinho da população, e fazer gestão para que não falte nada para o povo. Eu prefiro sacrificar uma candidatura minha do que deixar uma cidade quebrada, uma cidade sem um atendimento digno na saúde, na educação, no social, mas passamos apertado. Mas hoje, graças a Deus, ao nosso trabalho e à nossa equipe, Bariri está em dia tanto com o funcionário quanto com os nossos fornecedores, Camila. Perfeito, Fernando. Tá aproveitando um gancho aí da pergunta da Camila, prefeito. Primeiro, o senhor mudou bastante o primeiro escalão, a equipe que trabalha com o senhor em relação ao governo do Abelardinho. O senhor mexeu bastante ou não? E como é que está a relação, o senhor também já tocou no assunto, como é que está? A gente sabe que vários governos sempre teve uma relação difícil com a Santa Casa local de Bariri. Como é que está
a relação do governo do senhor com a Santa Casa e se houve bastante mudanças ou não em relação ao governo do Abelardinho e do senhor. Boa pergunta, Mantini. Nós fizemos algumas mudanças, né? Nós mudamos a diretoria de educação, o superintendente do Saemba. Nós tivemos também, no setor de obras, nós tivemos uma mudança também. Na parte do social, quero até aqui mandar um beijão para a Suzane. A Suzane era a nossa diretora da ação social. Ela prestou um concurso e passou em primeiro lugar. Uma pessoa que tem uma competência que eu tiro o chapéu. Então ela optou, ela continua no social, mas ela não queria mais o cargo de diretora. Sim. Permanece com a gente na equipe, mas nós temos hoje a Josmeire que você trocou um craque por um outro craque, né? Não desfalcou o time, tem a mesma competência de trabalhar. Então eu fiz algumas mudanças, né? Nós temos aí a Luísa. A Luísa, hoje ela é minha chefe de gabinete e ela era diretora de desenvolvimento e turismo. Ela vinha sendo muito criticada, na época o Abelardo recebeu muitas críticas, mas é uma pessoa de Bitinga, que entende de Bariri, papapá. A Luísa, gente, ela trabalhou em 4 administrações lá em Bitinga. É uma pessoa que entende demais, além de ser uma grande advogada, uma pessoa fantástica. Então eu tirei ela do desenvolvimento, coloquei ela como chefe de gabinete e peguei um baririense que já tinha trabalhado ali no nosso setor de desenvolvimento e turismo, que é o Eduardo Benatti, que vem fazendo um trabalho maravilhoso. E, inclusive, parabenizar ele e toda a equipe do nosso desenvolvimento, que Bariri, Amantini, foi classificado no MIT, que é o município de interesse turístico. Merecidamente. Nós conquistamos isso em Itapuí lá atrás também. Não, tem que tirar o chapéu. Você sabe da conquista que é. Importante. Se a gente for contemplado agora, Camila, Bariri vai receber 650 mil no ano para investir. Nós fizemos um trabalho com o Senac, foi montado todo um projeto, encaminhamos para o deputado Itamar Borges, que representou lá na Assembleia Legislativa. Meu abraço ao Itamar Borges, ao Kiko Danileto, está sempre fazendo essa ponte para nós. Então, parabenizar o trabalho que o Du vem fazendo. E a Luísa eu trouxe para o gabinete, que faz um trabalho fantástico, me ajuda tanto na forma jurídica ali e todo o conhecimento que ela teve em outras administrações. Então, foram feitas essas mudanças, porque quando eu assumi, algumas pessoas entravam em Facebook, essas coisas eu nem olho mais, Amantini, porque, cara, na época da Covid e da dengue, o que tinha de especialista de médico no caminho, todo mundo sabe tudo. O Fernandão vai entrar, tem que limpar a diretoria. Gente, nós já passamos por um processo de cassação. A partir do momento que você muda os diretores, você vai começando a estaca zero. E nós não temos tempo. Eu tenho 1 ano de administração, quando assumi 1 ano e 1 mês, agora o tempo é mais curto. Então, o impacto de prejuízo para a cidade seria maior, Amantini. Claro. Você trocar. Eu tenho a Camila, que é minha diretora da ação social. Já está inteirada do assunto. De repente eu troco, vem o Amantini como diretor. Você vai começar do zero. Todo o conhecimento que você tem nesses longos anos começa do zero. Então o impacto seria maior. Eu acabo sofrendo até hoje com isso. Mas tem que tirar. Eu confio no time que está lá. Tem muitas pessoas que às vezes... mas é do Abelardo e tal. Quero deixar uma coisa bem clara, que o Abelardo, gente, ele foi afastado politicamente. O Abelardo hoje está na casa dele, ele está trabalhando com os primos, ele não foi julgado pela justiça ainda. Então, deixar uma coisa bem clara, você até perguntou como é que está isso aí. Nós temos antes dele ser prefeito, nós temos sempre fomos grandes amigos. E você pega 3 anos convivendo junto, ele tem 2 crianças pequenas, eu tenho minhas 2 meninas também. Claro. Um laço familiar. Eu falo que corta o coração, que às vezes as crianças chamam pelos filhos do Abelardo, tudo. Então, de vez em quando a gente toma uma cerveja junto para saber como é que está a família, para as crianças não sofrer. Isso aí, cabe à justiça lá na frente julgar se o Abelardo é culpado ou se o Abelardo é inocente. Por enquanto, ele é um cara que está trabalhando, não teve o julgamento dele. O que foi feito a política. A Câmara quis caçar o Abelardo e, curiosamente, nós temos 2 pré-candidatos a prefeito lá na Câmara Municipal. Então, eu sempre falo que a responsabilidade é de cada um. Se o Abelardo, de repente, lá na frente for culpado ou condenado, seria a maior tristeza do mundo para a minha pessoa, porque acredito na inocência do ex-prefeito Abelardo. Agora, se ele for absolvido,
melhor ainda. Então, a gente acaba tendo esse convívio, porque muitas coisas, como eu falei no começo desse bate-papo, eu não participava de todas as reuniões da Mantini. Então, quando surge algum projeto, alguma coisa que ficou lá para trás, a gente entra em contato. Abelardo, ó, a situação aqui do CDHU, como que ficou lá, você tem que trocar essas ideias, porque eu não sou melhor que ninguém, eu seria um cara incoerente de não... Eu tenho a humildade de repente não saber alguma coisa, Mantini. Mantini, me explica melhor isso aqui que eu não... Claro. Entendeu? Então, a gente está nessa situação. A equipe, como eu já falei, tirei algumas peças, colocamos outras peças ali, né? No meio do caminho, alguns diretores, eu cito aqui o Luiz Afonso, que veio para a diretoria de obras, ele recebeu uma proposta maravilhosa pelo cara que é. Eu, quando contratei, ele começou a trabalhar, falei, puxa vida, esse cara vai durar pouco tempo pela competência dele, mas não deu outra. Ele recebeu uma proposta, ficou mais 2 meses com a gente fazendo a transição com o Guilherme, que é o novo diretor de obras que vem fazendo um trabalho maravilhoso, o Guilherme Migliorini. Então é assim, meu irmão, a gente está nessa toada com a nossa equipe, trabalhando junto com a população, junto com os vereadores. Sempre falei para os vereadores que os diretores estão de braços abertos ali para tirar qualquer dúvida, mas mesmo assim tem vereador que manda 5, 6, 10 requerimentos para diretor responder. Isso demanda tempo para a máquina, Mantini. Claro. O diretor para de trabalhar para responder requerimento, já vai na fonte direto, conversa com o diretor, vocês têm carta branca para isso, mas com tudo isso, tem um carinho grande pela Câmara Municipal e vamos em frente. Você tinha feito outra pergunta, acho que eu não respondi para você, da equipe. Não, foi essa da equipe, a relação com a Santa Casa. Santa Casa. A Santa Casa de Bariri? Isso. A Santa Casa de Bariri, Mantini, é o seguinte, quando nós assumimos e já demos de cara com o Covid, dava vontade de sair correndo, Camila. O que mais precisava ali, Mantini, era oxigênio. Não tinha oxigênio na Santa Casa, meu irmão. Oxigênio faltando para pagar, então estava desestruturada. Eu quero aqui agradecer ao ex-governador Rodrigo Garcia, junto com o Baleia Rossi, que de cara mandaram R$2 milhões para a Santa Casa para a gente reestruturar. E foi feito um trabalho maravilhoso. Quero mandar um beijo para a Marina Preara. A Marina é a nossa interventora, ela está afastada agora que ela foi mamãe. Nasceu a Maria Flor, a filha dela. Um beijo, viu, Marina? Fez um trabalho fantástico como provedora. Hoje nós temos o Dr. Galo, que é um grande médico, uma pessoa extraordinária, que é o nosso provedor. Junto com a equipe, nós temos hoje um conselho atuante ali na Santa Casa. Um abraço para o Wilson Coleta. Quero mandar um abração também para o Ney, para a Lidiane, grandes pessoas que... A Silvia Gandra, o Wilson Coleta já tinha falado, outras pessoas que compõem o conselho, porque assim, quando você trabalha com seriedade, com parceria, todo mundo caminhando junto, a coisa anda. Hoje nós temos uma outra Santa Casa, passando por uma reforma ampla. Daqui a pouco nós vamos ter um raio-x digital. Nós estamos preparando alguns quartos ali, uma outra estrutura, que a parte onde está a pediatria hoje, a Mantini, Camila, é uma parte nova, recém-inaugurada, que ali nós vamos tirar a maternidade de lá, e o pronto-socorro que hoje, aquilo é um porão que dá até medo do lugar que é o pronto-socorro da cidade hoje, vai passar para essa parte nova. Para quê? Para a gente dar mais carinho, conforto, dignidade para o povo de Bariri. Então hoje a Santa Casa é hoje. Ela vira 24 horas, nós temos 2 médicos de plantão, médico recebendo em dia. Antes você ia fazer a escala dos médicos da Santa Casa. Camila, hoje o plantão é seu. Pelo amor de Deus, saia correndo, Mantini. Pessoal, porque não pagava. Então, perdeu a credibilidade. Hoje, médicos pedem para trabalhar porque recebem em dia, um trabalho sério, um trabalho de gestão feito por toda a nossa equipe. E recentemente eu estive em Brasília e nós fizemos uma reunião antes, né, o projeto ali faltaria R$1 milhão para concluir tudo. Os quartos já estão quase prontos, o raio-x está sendo finalizado com outras melhorias. Para bater o martelo, para deixar ela 100%, R$1 milhão seria o bastante. Conversei com a Marina na última reunião, fui para Brasília, trouxe R$500 mil do deputado Baleia Rossi para investir nessa reforma aí. Até ele perguntou, você vai conversar com mais alguém aqui em Brasília? Eu falei, eu tenho uma audiência com o ministro Alexandre Padilha.
Ele falou, olha, fala que eu pedi, eu vou dar R$500 mil, ele dá R$500 mil para você. Eu falei, ótimo. Aí estive lá, conversei com a equipe, eles iam ver com todo carinho. Quando eu fui embora, na outra semana, eles abriram, foi lançado o PAC do governo federal. Bariri foi contemplado, Camila, com uma UBS. Então, de R$500 mil, uma UBS daquela está girando em torno de 3 a 5 milhões de reais. Então, é mais uma conquista que veio para a saúde e, quanto ao convívio da Santa Casa, o melhor possível com a equipe, com gestores, médicos, enfermeiros. Eu não posso me queixar e só tenho que agradecer por todo o trabalho que essa equipe maravilhosa fez no Covid e fez na dengue também. O senhor já tem um bairro definido para onde vai construir essa nova UBS? Nós já temos definido, nós vamos fazer ali perto do Jardim Iguatemi, próximo ao Brasil 500, ao Jardim Garotinha, nos altos da cidade. Certo. E eu falo uma coisa para vocês dois, meus queridos. Os altos da cidade é lembrado só na época da eleição. Então a gestão Fernando Foloni pensa com carinho agora. Desses quase 11 milhões de asfalto, nós fizemos a grande maioria, foi nos altos da cidade que tinha ruas emburacadas, ruas intransitáveis, e a grande maioria foi lá. Falta muita coisa? Falta, porque quando nós assumimos, pegamos a cidade que parecia um queijo suíço, de tanto buraqueira que tinha. Mas a gente sempre olhando com carinho, e essa UBS não tinha lugar melhor, que é os altos da cidade, onde é o público do Fernando Foloni, que sempre me acompanhou pelo rádio, pelo rodeio, e acompanha agora na administração pública municipal. Antes de entrarmos, então, Fernando, na pauta político-partidária, vamos então relembrar a sua trajetória em Bariri. Você que é radialista, grande radialista, que a região toda acompanhou o seu trabalho e acompanha. Também locutor de rodeio, as festas do peão, muitas festas do peão ao longo dos anos também, né? Como que você avalia esse gênero, né? Festas do peão, rodeios, que agora a gente vê muitas ativistas da causa animal pressionando, intensificando aí a proteção dos animais. Boa pergunta, Camila. Eu falo que nós temos 27 anos de rádio, trabalhei aí um bom tempo no Sistema Beluso de comunicação, a Rádio Cultura 91 FM e também o Cine Beluso, que é um complexo ali. Um abraço para a rua, para toda a família Beluso, saudoso Neto Beluso. Fui muito feliz ali na 91 e atualmente eu estava na Bariri Rádio Clube, que virou Clube FM, né? Nós tivemos a migração do AM para o FM. Eu tinha o meu programa diário, meu programa sertanejo. Como a Camila falou, narrador de rodeio, fiz muita festa do peão lá na cidade de Itapuí do Amantini. Você é de Itapuí também, né, Camila? Nossa, Bica de Pedra. Do nosso programa, Bica de Pedra, de um povo acolhedor, de um povo que eu tenho um carinho todo especial. Então, eu faço aquilo que está no meu coração. E falando do rodeio, boa pergunta, porque tem muitas pessoas que às vezes falam, rodeio judia do animal, que não sei o quê, papapá. Gente, um boi de rodeio, ele é muito bem tratado. O cara trata melhor do que, olha, vocês não têm noção. O tratamento que é dado desde a alimentação, desde o preparo, tudo que é feito por esse animal, porque é um animal de milhões. Hoje um boi de rodeio, ele é caríssimo. Então, o proprietário, o tropeiro, que é o dono do boi, ele faz dele como se fosse um filho dele. Desde o carregamento, depende... eu vou dar um exemplo aqui. Vocês lembram do boi bandido, que era famoso em Barretos? Ele era um boi tão bravo, Mantini, que ele tinha um caminhão só para ele. Ele viajava só para ele ali, para ter todo o conforto, para não estressar o animal. E o pessoal tem costume de falar que pula porque está apertando os guabos do boi ali. Gente, é um material todo protegido, que não tem corte, ele vai na virilha do animal, que é o sedem. Ele vai na virilha, os pulos que dá, não é porque está apertando nada. Ele está fazendo cosquinha no boi. Então, por isso que ele dá, são 8 segundos, acabou o tropeiro, ou às vezes durante o percurso eles vão e tiram. Às vezes acontece de escapar durante o pulo, mas quando volta para o brete, você pode ver que tem um pessoal que puxa uma cordinha e ele já solta. Não é uma coisa que fica machucando, que corta. E outra coisa, nós temos um médico veterinário dentro do brete do rodeio. O touro, ele desceu do caminhão, ele entrou ali no brete. O médico veterinário vai olhar o animal inteiro. Se o animal tiver um cortezinho que for a Mantini, ele não vai para a arena. Não vai para a arena. Então, desde a alimentação, tratamento,
Agora, tem as festas clandestinas que aí eu sou contra, Camila. Aí realmente tem que entrar o pessoal da proteção animal, porque às vezes dá choque, às vezes pega um pau e cutuca, aí judia. Sou contra. Mas as grandes festas que fazem rodeio profissional, o animal é cuidado com todo amor e com todo carinho. Importante essa explicação, essa explanação de como Exatamente. funciona o rodeio profissional. E mesmo a gente, assim, como narrador, eu falo que, de repente... outra coisa, que nem o que eu estava esquecendo, importantíssima, o cowboy está em cima do boi, batendo as duas esporas. A espora, teve uma vez que eu acabei até discutindo com um cara uns tempos atrás, o cara achava que era de ferro, aquilo que era ponte aguda e batia. Eu não sei o nome, não é teflon, aqueles cabos de panela que você pega, é um emborrachado mais duro. Ele é feito daquele material, então ele fica robusto, assim, para quê? Para justamente não cortar. Então, é um toque daquele para... Porque é um exercício que o peão faz, a modalidade de estar com a espora, mas sem ferir o animal. Sem ferir, sem o saudoso tocar. Zé do Prato falava, na época de rodeio em cavalos, senhores cavaleiros, a espora no sovaco, o dinheiro é fraco. A espora no pescoço, o dinheiro é grosso. Porque a dificuldade do peão. Quem viu o rodeio em cavalo, às vezes o cowboy, ele deita em cima do lombo do cavalo para esporear o pescoço. Mas nada de ferir, nada de... É um material que seria tipo uma cócega também, porque é do próprio exercício, do próprio regulamento do rodeio, Camila. Correto. Bom, depois dessa aula que nós tivemos aqui, né, de montaria e bois, né, também respeitando, obviamente, aí a saúde do animal, né, e a gente também sempre participou ativamente das festas por toda a região aí. Obrigado pelas suas orientações técnicas, que são importantes, né, quer dizer, é um depoimento não apenas do prefeito de Bariri, mas de uma pessoa que realmente trabalha dentro da arena, vendo de perto, né, as montarias e todo o material que é utilizado. Todo know-how sobre isso. Exatamente. Agora vamos fazer aqui uma pauta política partidária, um ping-pong mesmo. Hein, prefeito? Vamos... Agora vocês vão me apertar. Né? Agora vamos te cutucar um pouco. Primeiro vocês amansaram, agora aí. Olha, o senhor foi eleito aí vice-prefeito de Bariri pelo Partido Cidadania e filiou-se recentemente ao MDB, da qual o senhor já fez prestando conta da importância dessa parceria. Mas fala pra gente aí qual foi o principal motivo que levou o senhor a deixar o Cidadania e migrar, se filiar ao MDB. Exatamente. Eu quero aqui mandar um abraço a todos do Cidadania. Antes era PPS, né? Isso. Aí virou Cidadania. O nosso líder, grande Arnaldo Jardim, deputado federal, no qual eu tenho um carinho especial. Já que nós estamos aqui em Bauru, no Diário do Brasil, na TV Prevê, quero mandar um abração ao grande Arnaldo Ribeiro, que é um dos assessores do Arnaldo Jardim aqui de Bauru. Isso. O Serginho Murilo, pessoas que nós temos um carinho todo especial. A minha saída, Mantini, foi o seguinte: quando nós tivemos a eleição para presidente e a eleição para governo do estado, no primeiro turno, eu apoiei o Rodrigo Garcia por tudo que ele fez por Bariri e pela região. Uma pessoa que eu sou muito grato, tivemos muito do governo dele, então nada mais justo da gente, como vice-prefeito na ocasião, apoiar o Rodrigo Garcia. Tivemos o segundo turno, entrou o Haddad com o Tarcísio, aí eu apoiei o Tarcísio. No governo federal, já no primeiro turno, já fui Bolsonaro, respeitando todos do PT, todos, não estamos aqui para... Eu estou dando a minha opinião como eleitor agora, né? E eu sempre, desde o primeiro turno, apoiei o Bolsonaro e o Rodrigo Garcia. Segundo turno, eu fui Bolsonaro e fui Tarcísio de Freitas. Nós temos um dono de um Facebook lá de Jaú, que esse cara, na próxima encarnação, ele vai chamar Luiz Fernando. Porque ele me ama, Mantini. É pancada direto, já me chamou de locutor Jamanda. Mas briga sozinho, não bato boca, respeito, desejo toda a saúde do mundo para ele, Camila. Mas assim, ele coloca palavras na minha boca, ele fala um monte de coisa. E aí, nesse período da eleição, tinha uma foto que ele colocou, estava eu, o Abelardo, ele colocou o Arnaldo, era uma foto que ele pegou, acho que do meu Facebook, estava o Arnaldo Jardim, que era o meu deputado, e o que precisa apoiar, eu apoio ele até hoje, que é um cara fantástico, que fez muito por Bariri e faz até hoje, o Arnaldo Jardim. Então, ele colocou essa foto no Facebook,
faz um L aí do Lula. Por quê? O senhor Roberto Freire, que é o presidente nacional do Cidadania, quando acabou o primeiro turno, ele foi na mídia e declarou que o Cidadania ia apoiar o PT. E eu era contra o PT na eleição. Como eu ia apoiar o Bolsonaro, o cara faz um L aí e tal. Então, por essa atitude, ele poderia, tipo, como um presidente de um partido, de repente, ó, eu deixo aberto para todo mundo, quem quiser votar, vota, quem quiser, mas declarou ser petista. Eu fiquei meio aborrecido com aquilo. Na ocasião, eu me desliguei do Cidadania por causa da declaração do presidente do Nacional do Cidadania, o senhor Roberto Freire. Certo. Então, eu precisaria de um partido que me desse segurança. Aí eu parti para o MDB, pelo contato que eu tenho com os deputados do MDB, que sempre apoiaram o Bariri, e não só nesses 4 anos, mas lá atrás também, eu lembro que o Abelardo não era nada, o Abelardo trouxe 3 milhões de emenda para Bariri sem ser nada, só por ser amigo do Baleia, do Caruso. Então nós temos o Baleia Rossi, Jorge Caruso, o Itamar Borges, que foi secretário da Agricultura e foi um baita de um secretário da Agricultura. Então, já que eu estou sendo um partido grande, que é o Cidadania, eu precisaria para um partido, pensando no futuro, porque eu não gosto de sair de um partido, vai para outro, o governador está nesse partido, não gosto disso, eu sou fiel naquilo que eu estou, Amantini. Então eu fui, porque o MDB hoje me dá segurança, porque tem muito, lá em Bariri, teve umas trocas de partido na calada da noite às vezes, cara, então eu precisava de um partido sólido que me desse segurança. Por isso, então, que eu saí do Cidadania e fui para o MDB com todo carinho. E nós acompanhamos a sua filiação, né? Você entrou pela porta da frente, foi lá em Ribeirão, inclusive. Sim. Abonar a ficha pelo próprio Baleia, né? O próprio Baleia, eu estive em Ribeirão Preto a convite do Baleia. Eu registrei isso aí, coloquei no meu Facebook. Estou muito feliz e agradeço demais por tudo que o MDB faz pelo Fernando Foloni quando a gente pede, mas está fazendo pelo povo de Bariri. Por falar nisso, Fernando, qual a sua relação atualmente com o governo estadual e federal? Tanto dos dois, eu falei tanto do PT agora, das mudanças de governo. Estive lá em Brasília, fui muito bem recebido pelo ministro Alexandre Padilha. O tratamento que o pessoal dá ali, em forma de receber os prefeitos, estive no Palácio do Planalto, a melhor possível. Uma coisa que eu percebo ali, eles não querem saber se você é do MDB, se você é de outro partido, se você é do PT. Eles estão abraçando a todos. Isso é importante, porque eles já pensam na eleição deles. Então, assim, hoje quem está no governo é o PT. Eu seria um cara hipócrita se eu desse as costas, Mantini, como prefeito, e a gente precisa do governo federal e do governo do estado para ter recursos. Então, eu vou estar voltando agora em maio na Marcha dos Prefeitos. Fui muito bem recebido, tanto é que a gente está tendo bastante recurso do governo federal agora nessa virada de ano, que melhorou um pouco, falta mais, mas melhorou um pouquinho. Tivemos essa UBS que Bariri vai receber junto com a ambulância, e eu vou pedir lá, vou bater palma, pedir, vamos para cima. Governo estadual, mesma coisa. O governador Tarcísio, eu tenho certeza que vai fazer um grande mandato ali. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Kassab, que é um líder ali que está... Quantos candidatos já estão no PSD pelo fato do Kassab estar próximo ali do Tarcísio de Freitas? Mas eu quero mandar um abraço para uma figura, o Amantini e Camila, que quando a gente precisa do governo é para esse hominho que a gente recorre. E é de uma simpatia, de uma humildade, que é o Takahashi. Takahashi é do governo, ele acompanha bastante o Kassab ali, está junto com o Tarcísio de Freitas, e nós temos um grupo no WhatsApp com todos os prefeitos, ele que manda as informações para nós, e é um cara espetacular que, então, hoje o convívio de Bariri, tanto governo federal e governo estadual, é a melhor possível, Camila. Ok. Agora, por gentileza, de forma bem objetiva, prefeito, então chegando ao final do programa, primeiro eu gostaria que o senhor falasse da importância de a nossa região ter representantes, tanto no Congresso Nacional quanto na Assembleia Legislativa, porque a gente tem muitos deputados e deputadas de outras regiões que vêm aqui fazendo esse papel de tentar estreitar a relação. Muitos deles até não conhecem tanto a nossa região, não tem esse contato do dia a dia, daquele deputado distrital que conhece de fato, que está sempre presente, né? Enfim, como é que o senhor vê essa falta de representatividade
de deputados e parlamentares da nossa região, tanto em federal quanto nível estadual, e também já ir entrando no período pré-eleitoral, o senhor falasse para a gente aí se o senhor já se apresenta como pré-candidato à reeleição e também como é que está o movimento, inclusive, de eventuais candidaturas de oposição lá em Bariri. Maravilha. Amandine, eu falo que a nossa região é carente de deputados nossos aqui, né? Da região. Nós tivemos uma grande chance na eleição passada, com vários deputados ali que se lançaram. Tivemos deputados, eu cito o Marquinhos Bilancieri de Boracé, que é uma grande liderança, um cara que eu tenho um carinho todo especial. Outros candidatos ali que poderiam ter sido eleitos para estar mais próximos, né? São pessoas que a gente tem contato, amigos da região. Eu tenho a certeza que o elo, as conquistas seriam mais rápidas e olhariam com mais carinho, não só por Bariri, mas por toda a região. Então eu faço um voto aqui numa próxima eleição, prefeitos ou vereadores que estiveram aí algum tempo na parte pública, mete a cara, vai para estadual, vai para federal, porque essa carência é grande. E a gente tendo amigos aqui da região sendo deputado federal e deputado estadual, eu tenho a certeza que por ele ser um representante do nosso centro-oeste paulista, nós teríamos mais emendas, eu acho que mais recursos, na hora do vamos ver de separar o bolo, opa, deixa eu mandar lá para minha Bariri, para minha Bauru, para minha região. Então é importantíssimo isso aí. Respondendo a sua outra pergunta, Fernando Foloni é pré-candidato a prefeito. Nós temos muita coisa para concluir e eu não posso abandonar a prefeitura agora em dezembro, e muitas conquistas virão, que estão engatilhadas, que não vai dar para entregar nesse final de ano. Eu estava esquecendo da base do Corpo de Bombeiro, quero mandar um abraço ao Vilares. Nós estivemos lá em São Paulo, numa outra reunião eu estive com o secretário de Segurança, o Derrite, que está dando uma mão muito grande para nós. Nós temos R$230 mil separados, é uma obra de 1 milhão para a construção da nova base do Corpo de Bombeiro em Bariri. Está no forno, está para sair como as casas populares. Fernando, mas vocês tiveram tempo para fazer. Gente, primeiro ano foi perdido porque cuidamos de saúde, que foi um ano de Covid. Depois você entra num período aí de cassação, de processos que travou a cidade. Poder ser o melhor prefeito do planeta, não ia dar conta e tempo para terminar tudo isso. Então eu sou pré-candidato justamente para isso, Amantini, para ter uma nova oportunidade para concluir o que foi plantado e para as outras futuras realizações que virão por aí, meu irmão. O que as pessoas precisam entender de Bariri é que, na verdade, o senhor passou a ter um poder de caneta, de decisão efetiva e legal de novembro para cá, Exatamente. Né? Até então o senhor era vice-prefeito. Né? Exatamente. Eu agora, dia 16 de maio, completo 6 meses de administração, já de cara já com a dengue, se virando, como eu falei para você. É um ano de fazer política, mas eu precisei fazer gestão. Mas com a consciência tranquila, porque para saber que nós temos a conta em dia hoje, pé no chão, não adianta querer dar o passo maior que a perna que você vai se apertar, porque eu não estaria em paz devendo para fornecedor, não pagando o salário de um servidor que trabalha com competência. Então, vamos em frente com fé em Deus, Nossa Senhora Aparecida, ajuda do povo de Bariri. Nós temos aí alguns pré-candidatos, eu creio que serão 4 candidaturas em Bariri, e a população terá 4 opções, Camila, para escolher o melhor prefeito. Estou de braços abertos, muitas pancadas vieram, mas como eu disse, a pessoa que o Fernando Foloni briga sozinho, porque eu sou da paz, eu sou do diálogo. Não adianta você trazer um governo truncado, de briga, de vingança, de perseguição, que isso não leva a nada. Eu estou aqui para unir força. E outra coisa, Mantini, eu não vejo sigla partidária, não. A vereadora Mirella, no qual eu mando um abraço aqui, ela foi convidada por mim para fazer parte do Banco do Povo. Nós temos uma funcionária que está afastada e a Mirella, como é uma pessoa que atende bem a população, está hoje no Paço Municipal, eu fiz o convite para ela trabalhar no Banco do Povo. Remuneramente vai ganhar mais e assim, a gente precisa de pessoas que atendam bem a população. Pode ser uma possível candidata a vice-prefeita do adversário nosso, ou pode ser que ela seja vereadora. Mas eu não quero ver isso de partido, Camila. Se a pessoa é competente no que faz, que Deus abençoe, faz parte da equipe e comigo não tem perseguição. Bariri,
precisa de paz, de tanto prefeito que sai, vai, e essa perseguição, a gente está sempre patinando e não indo para frente. A hora que tiver mais união e mais diálogo, nós vamos ter uma Bariri abençoada com toda certeza. Aproveitando aí, vamos terminar em alto astral então, aproveitando a sua experiência de rádio, de locução, deixa uma mensagem aí em forma de rodeio aqui para Diário do Brasil, para todos os telespectadores de Bauru e da região. Maravilha, então. Eu vou encerrar com uma abertura que eu faço quando eu chego. Sou locutor respeitado por este mundão afora. Onde eu faço meu show, sempre tem alguém que chora. Viajo sempre tranquilo com Deus e Nossa Senhora. Ando sempre prevenido com Jesus junto comigo. Sou na vida abençoado, em nome do nosso Rei Divino. Receba do Fernando Foloni e do Diário do Brasil um grande abraço apertado. Obrigado, meu povo! Tá aí, Camila. Aí, faz um encerramento brilhante aí. Parabéns, prefeito. Obrigado, muito bom Martins. mesmo. Obrigado, Camila. Somos gratos pela sua participação, Fernando Foloni, aqui conosco neste Viva o Voto, Obrigado, prefeitas Camila. e prefeitos. Agradecemos então ao prefeito Fernando Foloni pela estimada presença e mais uma vez ao Eduardo Amantini e a você de casa por ter acompanhado essa edição do Viva o Voto, prefeitas e prefeitos da nossa região. Para rever ou ver nossas reportagens, entrevistas do Viva o Voto, confira as nossas redes sociais. Até a próxima!